O Linha Verdade retorna ao gabinete do delegado de polícia Márcio Campos Neves para tratar mais uma vez do crime que aconteceu no dia 10 de janeiro aqui na cidade, vítima o senhor Agenor Furlan, que foi assassinado com disparos de arma de fogo. O delegado Márcio Campos Neves, que desde aquele momento está nos atualizando com as informações, estamos acompanhando passo a passo este caso, está concluindo a investigação. Doutor Márcio, do momento do crime, do primeiro dia ali, quantos passos, como é que desenrolou essa situação até chegar à data de hoje? Então, a gente, logo que ficou sabendo daquele crime, a gente passou a trabalhar desde o pessoal da equipe de plantão, local de crime, perícia pela polícia científica. A gente já correu atrás, de tentar identificar o atirador. A partir disso, a gente analisou todas as imagens, e a gente conseguiu perceber em que moto que ele estava, para onde ele fugiu. Ele, então, conseguiu fugir na direção de Uruçanga, só que ele entrou no último bairro que tem, daqui para lá, ainda em Cocal do Sul. O que aconteceu? Em determinado momento, nós não conseguimos avançar, porque a gente estava seguindo ele, por meio de várias câmeras de monitoramento. Só que chegou um momento, ele tinha 5 saídas ali, e ali a gente não conseguiu mais encontrar uma câmera que pudesse ajudar nos passos seguintes. E aí nós resolvemos fazer o caminho contrário. A gente foi atrás das câmeras de onde ele veio, não da fuga. Então, a partir disso, a gente conseguiu, em Cocal do Sul, todas as câmeras que demonstrou o atirador saindo da própria casa. A gente conseguiu isso com todas as ruas que ele passou, até uma câmera que pega bem na frente da casa dele, e a gente conseguiu ver ele saindo com a moto, indo até o local, rua por rua, até chegar ao local, cometer o homicídio e fugir. A partir disso, a gente, então, conseguiu a prisão dele. A partir de outros elementos de prova, a gente conseguiu comprovar a participação de mais 2 pessoas, o mandante e um outro que teria ajudado. A gente conseguiu a prisão temporária desses 2 também. E aí a gente passou a analisar outros elementos de prova, principalmente a partir de informações que a gente tinha recebido, e também uma outra situação que não vale a pena falar aqui. E aí a gente conseguiu comprovar o contato do mandante com outras pessoas, até a gente chegar a uma testemunha que foi chamada para praticar o crime, mas que recusou. A gente tinha elementos de que ele tinha sido chamado para praticar o crime, especificamente para dar fuga para o atirador. A partir disso, a gente conseguiu, então, comprovar a participação do mandante, além de outras situações, porque ele teve, na posse da moto, ele entregou a moto para o atirador, depois estava trabalhando para ela ser transferida rapidamente para outro comprador, e então, a partir disso, a gente conseguiu o desfecho do caso. Ficou faltando aí umas provas mais robustas do terceiro, que teria atraído a vítima para o local, mas nada impede que, surgindo novas provas, outra prisão seja decretada. As investigações, então, foram concluídas, e já nas investigações a gente conseguiu, como tinha uma história de que a vítima tinha sido atraída para lá com negócio de passarinho, a gente conseguiu identificar uma pessoa que estava conversando com o mandante com relação a passarinho. Intimamos aqui, e aí veio uma outra pessoa que não a pessoa que estava negociando. A gente viu que tinha alguma coisa errada, porque que aquela pessoa estava se escondendo, só que a gente já tinha identificação. A partir disso, ela compareceu, ficou negando aí até a própria identidade, dando outros dados. Foi quando a gente já tinha descoberto que ele era um foragido do estado do Alagoas, fugiu, já estava cumprindo pena por estupro, e fugiu lá do presídio daquela cidade de onde ele nasceu, de onde ele estava preso, melhor dizendo. A partir disso, então, ele foi preso, tinha 2 mandados de prisão contra ele, e aí, para o desfecho total dessa investigação, de quebra, a gente ainda tirou mais um estuprador da rua. Então, a gente sente pelas vítimas, mas a gente tem uma satisfação muito grande de prender homicida e estuprador. Um quebra-cabeças, doutor. Com certeza. Foi uma investigação bastante complicada, mas que a gente conseguiu, por meio de recursos tecnológicos, comprovar, pelo menos até agora, cabalmente,
a participação do atirador e do mandante. Muito bem. Mandante e o enteado. Isso. Está preso. Eu concluí as investigações e representei pela conversão da prisão temporária dele em prisão preventiva, tendo em vista as outras provas que a gente adquiriu, conseguiu juntar nos autos depois da prisão. Muito bem. Então, na verdade, tem 3 pessoas presas por esse crime. Agora 2, né? 2 do homicídio. O terceiro a gente não conseguiu as provas, eu não representei pela conversão. Acredito eu que o juiz já deve ter soltado, né? Porque faltou provas, embora a gente tenha aí bastante convicção. Só que a gente trabalha com as regras, né? Tem provas, beleza. Não tem, não vai, né? Nada impede que surjam essas outras provas no decorrer, né, do próprio processo. O próprio Ministério Público também toma as providências no sentido de responsabilizá-lo, né? De acusá-lo, se for o caso. E de quebra, a gente, né, nessa investigação, acabamos encontrando aqui, escondido em Cocal do Sul, um estuprador foragido do estado do Alagoas. Doutor Márcio, pelo que o senhor entende, a motivação do parente lá do seu Agenor seria o olho no dinheiro ou uma outra necessidade? Não é olho no dinheiro, porque ele não ganhava nada diretamente com a morte Era vingança mesmo por conta de um passado traumático que ele descreveu e que a gente tinha já informações muito antes dele ser interrogado, né? Então, a motivação foi essa, por vingança mesmo. Então, por isso que ele foi indiciado, acredito eu que vai ser denunciado por isso, né? Homicídio qualificado pelo motivo torpe, né? Mediante paga ou promessa de recompensa, porque foi o que ele fez para o atirador, e um recurso que impossibilita a defesa da vítima, tendo em vista que a forma como o crime foi praticado foi meio que quase que uma emboscada, né? E aí dificultou totalmente a defesa do idoso, né? Recebeu os tiros, basicamente nem viu direito de onde veio. Essa vingança, doutor, ele guardou durante muito tempo essa raiva. Exatamente. Pelo que a gente tinha, né, de informações da família, já tinha 14 anos que não havia um contato, né, frequentar a própria casa lá da mãe, né? Então, ele guardou isso aí, mas pelo que a gente ficou sabendo, ele teve uma relação muito ruim com o padrasto ali, dos 12 anos até mais de 20 anos ali. Então, ele guardou esse ressentimento e resolveu se vingar contratando um funcionário, convidando outros, né? Foi negado, mas contratando um funcionário para executar o homicídio. Bom, muito obrigado, delegado Márcio Campos Neves. Portanto, concluído o caso, foi no dia 10 de janeiro que aconteceu esse crime. Eu e o Carioca acompanhamos o momento depois do crime, a gente esteve no local do crime e você acompanhou tudo aqui dentro do programa Minha Verdade. Então, conforme o delegado, né, o mandante, o enteado, tinha esse relacionamento conturbado com o padrasto lá no tempo de criança, adolescente, enfim, ele guardou essa mágoa e agora, mês passado, infelizmente, ele conseguiu, entre aspas, né, cumprir o seu desejo, jogar essa raiva para fora, causando a morte do seu padrasto.